Se você é mulher e sofre com aquelas rachaduras nos calcanhares, que fica vermelho, dói, incomoda, inclusive quando pisa com o calçado, quer usar uma sandalinha agora no verão, esse vídeo é para você. Eu vou dar 5 dicas importantes de como combater esse problema de forma simples e também evitar que ele volte novamente. Meu nome é Luiz Gameiro, eu sou médico dermatologista. Quem não se inscreveu no canal, aproveite já! Uma queixa muito comum no consultório dermatológico são as rachaduras nos calcanhares. Uma coisa aparentemente simples, mas incomoda demais as pessoas. Recentemente uma paciente até me falou, doutor, eu tenho vergonha de andar descalça ou colocar uma sandália ou usar um chinelo porque o meu pé descasca e aquilo ali, aquela rachadura, além de doer, me traz um desconforto emocional tão grande. E veja que é algo relativamente simples, mas que pode ser cuidado adequadamente. A primeira coisa que se fazem, geralmente nas manicures, é estimular e cada vez fazer aquela abrasão através da lixa, aquela pedra pómez, aquela lixa, aquele lixamento que na primeira impressão melhora, na primeira fase, mas é importante entender que a pele ela é inteligente. Então, se você continuar lixando, como que a própria pele interpreta isso? Que está tendo um trauma, que está tendo uma agressão. Então, no primeiro momento, aquela pele que é lixada vai afinar, então dá a impressão que melhorou. Só que em seguida a pele faz um mecanismo de proteção dela e engrossa mais ainda. E isso você acaba entrando num círculo vicioso que só piora e agrava o problema. Então, como se livrar dessa questão de rachaduras nos pés? A primeira dica é evitar banhos demorados. Então, limitar o seu banho para 5 ou no máximo 10 minutos. E além disso, a gente sabe que o uso de sabonetes que são abrasivos ou irritantes para a pele, com fragrâncias, acabam removendo a gordura natural da pele. A gente tem óleos na pele que fazem ela se tornar essa barreira tão eficaz que é a barreira cutânea. E se a gente usar muito sabão ou ficar muito tempo no banho, a tendência é justamente que a pele depois vai ficar mais seca e machucada. Então limite o tempo do seu banho. Segundo ponto importante é você hidratar a pele logo após a saída do banho. Então use uma toalha também com cuidado nos calcanhares e hidrate com esses cremes que geralmente têm ureia e ácido salicílico. Só tome cuidado se você for diabético, né, ou diabética e conversar com seu médico qual o melhor creme para você. Mas se você não tem esse problema, esses com a base de ureia e ácido salicílico geralmente ajudam bastante a hidratação. E ela deve ser feita, essa é a dica fundamental, até 5 minutos após a saída do banho. Gameiro, mas por que isso? Porque é o momento em que a pele consegue absorver o hidratante na sua melhor forma. Se você espera muito tempo para hidratar, ela não vai conseguir absorver isso tão bem e o hidratante perde eficácia. Então já deixa aquele creminho ali do lado, você saiu do banho e já passa logo em seguida. E a terceira dica é você aplicar uma geleia de vaselina. Isso mesmo, geleia de vaselina que você compra em farmácia normal, um custo acessível. Ela tem uma ação essencial para proteger a pele. E você passa na região do calcanhar, onde racha normalmente, ou para prevenir a sua rachadura. E em seguida você pode vestir uma meia se você quiser. E também se estiver preocupada em relação a ficar melecado ou manchar o seu lençol. E também para evitar de escorregar aí no meio da noite, porque o calcanhar vai ficar bastante liso. Mas você já vai notando melhora a partir da manhã seguinte. A quarta dica é em relação ao uso de calçados. É muito comum a pessoa, inclusive homens têm esse problema quando aposentam. Muito comum, um paciente já me falou, doutor, eu não tinha esse problema de pés rachando ou os calcanhares com esse ressecamento, porque eu trabalhava, então eu vestia sapato ou tênis o tempo todo. Quando eu me aposentei, aí eu comecei a usar chinelo e aí veio o problema da rachadura, que é muito comum na mulher, né? Principalmente a mulher aí depois dos 40 anos, 50 anos e com a menopausa, porque tem um ressecamento associado a essa fase da vida. Então, você evitar os calçados que atritam, como eu estava falando no começo. Da mesma forma que a pedra pómez e aquele lixamento estimula mais ainda o engrossamento da pele num segundo momento, os calçados que estão toda hora atritando sem uma meia, sem uma proteção adequada, também estão estimulando a pele a engrossar para se proteger desse trauma. Veja como o nosso corpo é inteligente.
Então, o que você pode fazer? Evitar esse tipo de calçado, prefira calçados fechados. Então, sapato fechado, tênis confortável, meia de algodão, tudo isso vai evitar esse atrito. Quando você tiver que usar uma rasteira, um calçado, ou até mesmo aquelas tamancos ou sandálias que tem aquela alça atrás, que isso também pode ser problema pelo atrito. Aí tudo bem, mas na maior parte do tempo, se você puder evitar, você vai ver essa diferença e como você vai melhorar. E a quinta e última dica é em relação ao curativo líquido, ou também conhecido como Band-Aid líquido. Se você procurar na internet, você vai achar facilmente isso à venda e é algo que pouca gente conhece, mas tem uma ação muito boa para prevenir principalmente esse problema. Uma pequena colinha que vem com um pincel e você aplica em cima da área que costuma rachar ou logo no início daquela rachadura. E qual é a ação desse curativo líquido? Ele vai, de uma forma transparente, né? Ele fica invisível, ele vai proteger a pele, formando uma barreira. Essa barreira é invisível, mas ela é à prova d'água, veja que interessante, e evita a penetração de germes. Então, bactérias que podem infeccionar essa rachadura, porque é uma porta de entrada que está aberta, né, na pele, e isso causar muita dor e inflamação e até a necessidade do uso de antibióticos. E esse curativo líquido pode funcionar também em outras áreas, como cotovelos, joelhos. Conta aqui pra gente se você começou a usar o curativo líquido e o que você achou dele. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas importantes para prevenir e combater esse problema tão comum da rachadura dos pés. Mas lembre-se, se você tiver uma rachadura muito forte, dolorida, que não está melhorando com medidas simples, ou se você tiver diabetes, procure o seu médico. Talvez você precise de uma abordagem mais específica para resolver esse problema e evitar complicações. E lembre, cada caso é um caso. Na dúvida, sempre consulte seu médico. Obrigado por assistir, um abraço, até mais.